Chegou a hora do nosso guia de relacionamento com o psicanalista Ernesto Mandelli. Acompanhe. Pois é, gente. E o Viver Bem Mais de hoje volta, como prometido, com o guia de relacionamento e aqui, mais uma vez, com a presença do Dr. Ernesto Mandelli. Bom dia, Dr. Ernesto. Bom dia, telespectadores. A gente teve, na verdade, uma série de perguntas enviadas. A primeira entrevista com o senhor, nosso primeiro bate-papo, repercutiu de forma impressionante, principalmente nas redes sociais. E é das redes sociais que a gente traz essa primeira pergunta aqui, da Joana Brandão, de 40 anos. A Joana diz o seguinte: me envolvi com um colega de trabalho e me sinto mais interessada do que ele. Como o senhor vê o relacionamento amoroso no ambiente de trabalho? Bom, o relacionamento amoroso no ambiente de trabalho, João, ele depende muito da postura da empresa, né? Então, tem empresas que permitem, tem empresas que não permitem, mas o importante é a gente entender que um dos problemas de ter um relacionamento no local de trabalho é que a convivência, né, ela se torna muito mais profissional do que afetiva. Então, o que acontece? Há sempre o perigo do pessoal, depois que sai do trabalho, continuar trabalhando. Né? Então, você vai discutir alguma coisa que aconteceu, você vai dar a sua opinião, e, de repente, no caso de um relacionamento amoroso, muitas vezes as pessoas se tornam mais sócias do que namorado, marido, esposo, né? Esposa. Então, esse é um cuidado que a gente tem que ter quando se tem um relacionamento no local de trabalho, que você faça a compartimentalização. Trabalho, se fala sobre trabalho, né? Fora do trabalho se fala sobre as outras coisas. Inclusive esse comportamento também no ambiente de trabalho, como o senhor falou, algumas empresas permitem, outras não, mas as demonstrações de afeto no ambiente são devem ser sempre mais cautelosas. Né? Sim, você tem que ver que naquele local você está tendo uma atividade profissional, não é uma relação afetiva, né, naquele momento. Então há um cuidado que tem que se ter justamente para não, vamos dizer assim, quebrar os limites daquilo que a gente chama de uma postura profissional. Né? Então muitas vezes você vê, por exemplo, as pessoas estão inadequadamente vestidas no lugar de trabalho. Então, muitas vezes aquela roupa está muito mais apropriada para uma balada, para um barzinho, do que na realidade para a vida profissional. Então, os relacionamentos é a mesma coisa. Nós temos que ter este cuidado, né? De profissional, o relacionamento deve ser profissional, e fora de lá, então, a gente tem que cuidar do relacionamento afetivo. Doutor Ernesto, uma pergunta aqui vem da Fabiana Soares, de 32 anos. Ela diz o seguinte: uma longa amizade pode se transformar em um relacionamento amoroso ou isso é muito difícil? Bom, na realidade, essa questão ela é um pouco mais complexa, né? Por quê? Porque quando nós olhamos do ponto de vista da psicanálise sobre relacionamentos, você tem que ver se aquele relacionamento tem a pulsão que nós chamamos de eros ou não tem. Então, num vínculo de amizade, você não tem o eros presente. E num vínculo amoroso, você tem. Então, se você já tem uma amizade de vários meses, até de vários anos, significa que não tinha o componente sexual na amizade. E, de repente, surgir esse comportamento, essa pulsão sexual, é bem mais difícil. Então, muitas vezes, o que pode acontecer? As pessoas têm mesmos gostos, gostam das mesmas músicas, né? Mesmos interesses, e acharem que aquilo é o suficiente para ter um relacionamento afetivo, né? E, na realidade, a parte sexual, ela é importante, o desejo sexual é importante no relacionamento afetivo, né? Então, quando nós não temos isso, nós temos amizade, ou então aquilo que a gente chama do relacionamento, né, de pai e filho, mãe e filhos, que seria um relacionamento fraternal. Então, pode ser, mas é difícil que essa componente sexual se faça presente por muito tempo. Dificilmente seria manter o relacionamento. Exatamente, né? Poderia até ser aquela coisa de que eu falei antes, da sociedade, né? Então, nós viajamos juntos, né? Nós moramos na mesma casa, dividimos as despesas, mas
Naquela parte sexual, vai ter, normalmente pode acontecer o quê? Uma coisa fria. Doutor Ernesto, mais uma pergunta aqui da Lúcia Vilar. Lúcia Vilar tem 20 anos e pergunta, na verdade, o que é que o senhor acha da diferença de idade, né, se ela pode influenciar um relacionamento. Diz que os pais dela não aceitam que ela se envolva com alguém mais velho. Bom, na realidade, a diferença de idade para mais ou para menos, se ela for algo dentro daquilo que a pessoa está emocionalmente saudável, não vai haver nenhum problema. Agora, se você busca nesse relacionamento suprir determinadas carências que muitas vezes não se dá conta, você vai ter a dificuldade do relacionamento como teria num relacionamento que as idades fossem próximas. Então não é a questão da diferença de idade que vai ajudar ou não para que o relacionamento seja bem sucedido, mas sim a postura emocional da pessoa. Bem, quem pergunta agora é o Pablo Lima. O Pablo tem 33 anos e diz o seguinte, bem curiosa essa questão dele. Sou auxiliar administrativo e no meu setor somos 5 pessoas. E uma delas mente muito. Um dia desses causou um mal-estar a todos e ele quer saber como agir quando acontecer isso. Bom, em primeiro lugar, né, a questão da mentira. Quem diz que não mente, já está mentindo, né? Então, todos nós, de alguma forma ou de outra, nós, vamos dizer assim, mudamos um pouco a realidade. Mas existem determinadas situações que isso se torna patológico. E parece que ele está se referindo a isso, né? A essa patologia. Quando a pessoa, por uma série de problemas emocionais, ela precisa fazer com que a realidade não seja aquela. Então, ela vai criar problemas. Então, o que fazer, né? Sempre levar em consideração essa característica da pessoa. E aquilo que ela fala, procurar de alguma forma, né, checar se o que ela está falando corresponde à verdade ou não. Mas é comum você ter isso, e uma pessoa assim, se as pessoas que estão ao redor não tiverem esse cuidado, ela é capaz de desequilibrar, desestabilizar todo o ambiente de trabalho ou o ambiente que aquela pessoa vive. Doutor Ernesto, eu queria agradecer mais essa sua participação aqui com a gente no programa Viver Bem Mais. Nosso segundo momento aqui do Guia de Relacionamento, a gente vai voltar ainda em outros programas tratar sobre esse assunto que é um universo. Pois é, gente, a edição de hoje vai ficando por aqui. No próximo sábado a gente espera você às 7h55 da manhã, no Canal 4, TV Difusora, SBT. Qualidade de vida, saúde e bem-estar você vê aqui no programa Viver Bem Mais. Até sábado que vem. Tchau. Tchau. Programa Viver Bem Mais. Oferecimento Ibaide, descomplique do seu jeito. Casa do Socorrista. Produtos para contribuir com a sua qualidade de vida.